Capital Contabilidade, imposto de renda, abertura, regularização e encerramento de empresas. @Capital Contábil _. Nova Aliança Distribuidora, distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. @Nova Aliança Distribuidora SP. Tá em Cristo Camisetas, loja virtual de camisetas femininas cristãs que carregam mensagens de amor, fé e propósito. @THA em Cristo. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. @Larifarias.colo de Mãe. Cerejas Buffet, eventos memoráveis começam nos detalhes. Cereja Buffet, transformando celebrações em experiências inesquecíveis. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Bless Magic, sua viagem dos sonhos começa com quem entende de magia. Bless Magic. FS Beauty Clinic, bem-estar, saúde e cuidado para toda a família. FS Beauty Clinic. Carla Lenzi, nesse Dia dos Namorados, presentei com emoção. Carla Lenzi, cestas personalizadas. Grande abraço a você que acompanha mais uma edição do Com a Palavra, podcast que é transmitido aqui no YouTube, no canal do GR15 TV, também na TV Guarulhos, você que tem a Claro no canal 3, para você que tem a Vivo, canal 508, ou para você que tem a Rede Fox TV, canal 6. Então a gente tá na TV, no YouTube, para realmente você não ter desculpa em não assistir. Eu peço desde já que você possa compartilhar, curtir e começar a seguir aqui o nosso canal no YouTube. São conversas que realmente vão te inspirar, te abençoar, trazer de alguma maneira uma construção em alguma área importante da sua vida. Então fique conosco, porque o papo hoje é muito legal para você que é pai, mãe, para você que é responsável, cuidador de alguma criança. Tenho certeza que o papo vai ser bacana. Bom, e eu tenho a honra aqui de ter uma amiga, né, como nessa mesa, que como todos são, né, todos que passam aqui são meus amigos. E hoje eu vou conversar com a Natália Oliveira, ela que é líder do Start Guarulhos, ela vai explicar o que é o Start Guarulhos. E eu vou então carinhosamente chamá-la de Nath, como sempre chamo, e até pra você ficar à vontade aqui. Nath, obrigado pela sua presença aqui, aceitar o nosso convite, espero que esses minutos possam ser enriquecedores pra gente. Também espero, uma alegria estar aqui nesse momento, espero poder contribuir com aquilo que temos servido aí. Sim. Tem sido uma alegria viver aquilo que Deus tem para nós, né? Start é o Ministério Infantil da Comunidade da Graça em Guarulhos, qual tem a alegria de servir há 10 anos. 10 anos. A minha referência é a Manu, quando ela tinha 3 meses, acho que é isso, meu consultor tá ali O empresário, né, tá ali. Quando ela tinha, 6 meses, nós iniciamos o Ministério Infantil, ela vai fazer 11 anos, então, e também 11 anos no Ministério Infantil, então tem sido uma alegria. Bom, antes da gente continuar, então, desde já, eu quero fazer o seguinte, eu vou te presentear, vou começar aqui, ó, esse aqui é um presente que a Carla Lenzi, Cestas Personalizadas, preparou aqui para os nossos convidados. Então você que está nos acompanhando, entre lá no Instagram da Carla Lenzi, Ateliê Carla Lenzi, você vai encontrar lá no Instagram. Cestas Personalizadas, um serviço de muita excelência, ali na Avenida Dr. Timóteo Penteado. Então é para você esse aqui. Esse aqui é seu. Aqui a pessoa vem já... Vou ter sócios em casa. A pessoa vem e já ganha o presente. E também quero isso aqui só mostrar. Eu devia ter combinado antes, né, o Lucas Braga, mas eu vou tirar a blusa aqui. Não tem problema. Não tem problema, Jorge. Podcast é assim, não tem. Como fala? Não tem celeumas no podcast. Tô tirando a blusa. Tá frio. Não sei onde você tá. Pode tirar, pode pegar aqui, Jorge? O Carlos, pega aqui. Ei, obrigado. Essa camiseta aqui, ó. Da Tá em Cristo, né? Vou virar aqui, viu, Lucas? Deixa eu ver como é. Dá pra ver aí, Lucas? Dá, né? Dá. Olha aí. Bem bacana. Da Tá em Cristo, que vem assim, ó. Essa cesta muito bonita. Certo, Nath? Você que é uma pessoa de bom gosto.
Olha. Então, você tem masculino, mas a Tá em Cristo é especializada em moda feminina cristã, mas tem para homem também, como essa que eu tô vestindo. Então, obrigado a Thaís. Mandar um beijo para todo mundo que faz parte lá do Tá em Cristo, para você também ficar bem vestido aí nesse inverno, tá bom? No verão, no primavera, enfim. Bom, agora sim, ô Nath, nesse trabalho que você realiza, né, com crianças, assim, qual que é a maior mentira que as pessoas, elas acreditam sobre o trabalho no Ministério Infantil, assim? Que você, nesses 10 anos, você chegou e falou, meu... Ao longo do tempo, conforme as pessoas vão entendendo de fato o que é fazer parte de uma igreja, a igreja nada mais é do que a família, certo, né? E à medida que isso vai amadurecendo entre nós vamos entendendo, mas ainda há muitas coisas que para nós que estamos dentro desse universo do Ministério Infantil, elas já são muito claras, mas para as pessoas que não têm esse contato tão próximo, elas ainda têm essa percepção, como o fato de que o Ministério Infantil ele existe para distrair as crianças, para promover uma recreação, uma distração, enquanto o foco são os pais, né? Vamos ficar com seu filho enquanto você pode ter o seu tempo ali de cultuar, né, de participar do seu momento ali com Deus, quando na verdade o grande foco do Ministério Infantil é a própria criança, e não só no intuito de entretê-la. Na verdade o entretenimento ele fica em segundo plano, ele vai entrar no contexto de uma aplicação, de uma ministração, e o foco é a própria criança, nós ensinarmos a palavra a ela. Então, tudo que é preparado ali, é lógico que o Ministério Infantil, ele acaba por prestar um serviço à família. Claro. Nesse respaldo, nesse acolhimento ao filho, em ter uma proposta ali, mas a partir do momento que a criança entra ali, o foco é ela, ministrar a palavra, ensinar a palavra à criança propriamente. E ainda há muito disso, né? Vou levar... Esses termos são muito Quais usados. Termos que você usa? Que vou você levar escuta, quer dizer? Na salinha, né? Salinha é ótima. E, na verdade, ali é muito mais. Ali, o que nós sempre inculcamos é de que ali, assim como em paralelo com os adultos, está acontecendo também um culto. Esse sempre é o intuito que nós temos de trabalhar, de que este é o foco do Ministério Infantil. Então, ainda há muito essa percepção de que é um trabalho secular, e na verdade, né, ali dentro do contexto da igreja é um trabalho, um apoio, mas não, assim como está acontecendo o culto direcionado aos adultos, ele também está acontecendo direcionado às crianças. Você acha que em algum momento, então, aí quando eu usar o termo a igreja, né, não estou focando em uma denominação específica, né, a igreja de uma maneira geral, né? Sim. Você acha que em algum momento a igreja subestimou a capacidade das crianças, assim, a capacidade espiritual, vamos dizer assim? Você acha que... Sim, né? Ainda mais o contexto do Brasil, hoje eu vejo que nós estamos num momento... É lógico que todo contexto religioso tem os seus extremos, certo, né? Mas nós já estivemos falando de igreja evangélica. Tá. Já estivemos em um extremo de que a igreja evangélica, ela era muito... né, aquilo que acontecia no culto era muito estrondoso, né? Tá. Assim, e isso não se aplicava ao contexto das crianças. As crianças não participavam desse momento. Você fala momentos o quê? De oração? De igrejas... Liturgia, isso, do culto. de que não era aplicável ali a criança. Então, a criança ela estava ali, obviamente, com a sua família, mas ela aguardaria o seu momento de ter as suas experiências com Deus, de viver aquilo que Deus tinha para ela, aquilo que ela poderia ser ensinada em termos de conhecimento da palavra. E hoje nós temos talvez essa clareza maior de que Deus, ele está pronto. A palavra de Deus fala, né? Deixe vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, nós cremos nisso. A partir dessa convicção, nós sabemos que as crianças têm total condição
de, se ministradas adequadamente, com uma linguagem adequada a elas, Certo. elas têm total condições de ter uma experiência, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, e é nisso que nós investimos. E eu acho que é importante, né, assim, ouvindo o que você está dizendo, os líderes estarem abertos, eu acho que essa é a Sim. palavra, para também desfazerem as construções na mente com esse Sim. público, né? Sim. Não só o trabalho, mas em como comunicar, né? Porque às vezes é muito... E aí, pelo amor de Deus, tá, gente? Cada um faz do jeito que acha Sim. que deve ser feito e tá tudo, né? Enfim. Sim. Mas a gente tem quem é mais conservador, né? Da igreja mais conservadora, tinha a escolinha dominical ali e tal, que é muito legal. Mas eu acho que também foram passando os anos, as crianças da década de 80, que somos nós, né? São Sim. totalmente diferentes das crianças de hoje, né? Sim. Pra ficar nesse modelo, né? Então a liderança realmente tem que Sim, sim. abrir a mente, vamos dizer assim. É necessário estarmos atentos àquilo que vai conectar realmente com essa geração. Porque a grande verdade é que as crianças, elas são muito prontas a aprender, elas estão nesse lugar em que tudo é absorvido muito rápido por elas, e isso acontece em dois viés, aquilo que é bom e aquilo que também é ruim. Então nós precisamos estar atentos, não adianta como nós estarmos alienados a um modelo do que funciona, um desenho de colorir sempre vai funcionar com a criança. Ele tem o seu momento, mas nós precisamos usufruir daquilo que elas estão, do contexto no qual elas vivem hoje, para que a gente possa alcançar o coração delas e entender que elas têm total capacidade de absorver um conhecimento da palavra. Nós vivemos uma geração de informações muito prontas. Tá. E quando nós falamos de ensino da Bíblia, a Bíblia ela não é um livro óbvio. Certo. Né? Ela é um livro que exige que você realmente se aplique em conhecê-lo. Então, contra, muitas vezes, este mundo que traz informações muito prontas, não só para as crianças, né? Para nós também, né? Sim, nós sim. estamos em todo o tempo à disposição de informações superficiais. Sim. Então, nós precisamos, o nosso grande desafio, talvez, com essa geração, é gerar neles o interesse em conhecer a Bíblia, que não é um livro óbvio. E eu ia te perguntar isso, a criança consegue entender os assuntos profundos da Bíblia? Consegue. Nós ministramos lá no Ministério Infantil da Comunidade da Graça, todos os domingos, nós ministramos a mesma temática. Tá. Então, vamos... Dá um exemplo. O último domingo, por exemplo, nós falamos sobre a história de Esther. Certo. Esther, né, é uma rainha que foi ali escolhida por Deus para cumprir com um propósito. E como que nós vamos explicar isso para elas? Então, nós adequamos essa história para todas as crianças, desde uma criança de 2 anos, a que nós acolhemos ali inicialmente. Nós temos também um respaldo aos pais de crianças menores do que essa idade, mas ministração mesmo nós temos a partir dos 2 anos até os 11 anos de idade. E ali esse conteúdo ele é adaptado numa linguagem para que as crianças possam acessar e, inclusive, dar essa oportunidade, porque nós temos esse hábito de, por vezes, querer... traduzir demais, e a palavra, né, assim, a Bíblia, tem algumas palavras que às vezes elas não são óbvias. Sim. E nós temos esse hábito de querer mastigar tudo para as crianças, mas muitas vezes o conhecer a Bíblia é uma oportunidade de oferecer um repertório novo a essa criança, de palavras que no dia a dia dela ela não vai conhecer, mas a Bíblia oferece, e nós não vamos poupá-la e nem duvidar da capacidade dela de assimilar esses significados, esse universo de algo que não é tão óbvio, muitas vezes, e nem está tão acessível ali no dia a dia dela, mas nós precisamos provocar isso,
porque a criança ela tem total capacidade cognitiva de assimilar esses novos conhecimentos, e nós muitas vezes vamos mastigar, nós menosprezamos, sim, né? Sim, e as crianças elas têm total capacidade de assimilar isso, se for com uma linguagem adequada, ela tem total capacidade de absorver e conhecer a Bíblia. Então, para a gente arrematar essa introdução aqui na entrevista, você está querendo me dizer, então, assim, que talvez o maior erro das igrejas é menosprezar a criança, ou o ministério infantil como se fosse um ministério de segundo plano. Esse aqui a gente... Sim. Mais ou menos isso. Porque nós temos... A grande verdade é que, assim como até eu citei, Deus ele está disponível para todos, é nisso que nós cremos. Então, nós temos esse hábito de estabelecer até onde a criança, não, agora você é uma criança, você só pode conhecer até aqui. E ela tem total capacidade de conhecer plenamente aquilo que Deus tem para ela, porque diferente de um adulto, muitas vezes quando nós temos uma experiência com Deus, né, de conhecê-lo e querer que Ele cuide de nós, né, nós precisamos primeiro nos desfazer de muitas coisas. Sim. E, na verdade, a criança, ela já está pronta. Ela não tem muito o que se desfazer. Sim. Ela está mais pronta, muitas vezes, do que nós para receber. Ela está sendo construída, né? Sim, sim. Ô, Nath, então vocês têm um corpo técnico ali que, estamos então, que desenvolvem o próprio conteúdo, é isso? Isso. Na linha teológica, como é que vocês fazem isso? Nós entendemos um determinado momento, nós entendemos que nós queríamos levar as crianças a esse lugar de mais profundidade, mediante a capacidade, né, a linguagem adequada para cada um. Idade ali. E o nosso foco foi trazer a centralidade de Jesus, né, levar as crianças a entender que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Certo. Então, mediante esse propósito, esse anseio, nós desenvolvemos um material, aí nós tivemos a ajuda tanto de um corpo teológico, com conhecimento teológico, quanto o conhecimento pedagógico. Vocês têm pedagogos, sim, né? Sim, de conhecimento pedagógico, para nós podermos alinhar essas duas coisas, o conhecimento bíblico com a melhor forma de nós nos comunicarmos com as crianças de cada uma das faixas etárias que nós acolhemos. E a partir disso, nós construímos um material próprio, que ele é aplicado, né? Então, isso não é muito comum, né? Não, geralmente existem ministérios, né, lógico que muito sérios, né, trabalhos editoriais muito sérios, que constroem esses conteúdos e oferecem às igrejas. Então, você vai encontrar igrejas que trabalham muitos materiais em comum, que são materiais muito sérios, construídos com muito zelo, mas na nossa realidade, nós entendemos que nós queríamos ter um material que, de fato, apontasse para essa centralidade de Cristo, né, que nós falamos, que apontasse de fato para a cosmovisão bíblica. Né? O que é cosmovisão? A cosmovisão bíblica é como que nós vamos ver o mundo a partir das lentes da verdade da palavra. Certo. Né? Então, mediante isso, nós quisemos construir esse material, entendemos que ele atenderia melhor a nossa necessidade. E aí é um trabalho... Isso já tem quanto... Esse especificamente de construção de material... Eu falo até porque, de repente, tem alguém de alguma igreja que está acompanhando a gente que... enfim, está interessada nesse trabalho, em começar. Quanto tempo que vocês levaram para ter esse entendimento que, poxa, a gente precisa ter um material nosso, precisamos formar uma equipe, então construir essa equipe e desenvolver um material? A gente está falando o quê? De 1 ano, 2 anos, 3 anos? Mais? Na verdade, nós iniciamos esse projeto em 2019, graças ao meu excelentíssimo marido, que ali está. Carlos Oliveira. Nós vimos a necessidade de preparar de uma maneira mais aprofundada, em termos de conhecimento da Bíblia,
a última faixa etária que nós acolhemos dentro do Ministério Infantil, que são as crianças de 10 e 11 anos. Tá. Por conta dessa transição, depois elas partem para a fase de Pré-adolescência, pré-adolescente. meu Já Deus. é uma fase de muitos conflitos, de muitos questionamentos. Então, o Senhor gerou em nós esse anseio de gerar uma profundidade para essa faixa etária. E nós criamos esse material primeiramente para essa faixa etária. Tá. A partir deles vocês fizeram para... Isso, nós levantamos algumas pessoas na igreja que tinham essa linguagem Tá. do pré-adolescente ali, que conheciam esse universo, mas que também tinham o conhecimento bíblico. E aí unimos essas pessoas para construir esse material inicialmente para essa faixa etária. Até como um laboratório para vocês também, né? Sim, sim. E aplicamos, aí foi 2019, iniciamos a aplicação Pandemia. em 2020. Pandemia, era um projeto novo que nós tínhamos, mas nós conseguimos prosseguir, formamos essa turma, né, que ao final do ano a gente faz uma formatura. Tem a formatura também. Sim, para que eles possam partir para a próxima fase. Então, demos continuidade e a partir desse teste com essa turma, nós começamos a desmembrar esse material para as outras faixas etárias. Poxa, que legal. E, na verdade, eu digo que esse projeto ele ainda está em andamento, porque até hoje ele passa por revisões, por melhorias. Sim, ele vai ser desenvolvido, né? Mas é constante. Mas ele está... Para ele começar a caminhar, nós... cerca de 3 anos. 3 anos. É que a pandemia também deu uma quebrada, né? Talvez... Mas ok, de 1 a 3 anos para um ministério realmente conseguir implementar. Sim. Agora, se a gente está falando de ensino e tudo mais, de cosmovisão, tem a questão de entreter também, né? Do divertimento ali, da diversão. Sim, sim. Como é que vocês fazem para equilibrar isso? Para não ficar, né, nem só o entretenimento, as crianças estão se divertindo, mas também nem senta e agora a gente vai derramar conteúdo. Como é que vocês fazem esse equilíbrio? Nós conciliamos, nós entendemos, por exemplo, no caso das crianças menores ali de 2 até 5 anos, nós entendemos profundamente a importância do brincar. O brincar, ele faz parte do universo infantil e ele não pode ser desprezado. Ele não é um preenchimento de tempo. O brincar, ele é essencial e ele prepara a criança para que ela possa assimilar o conteúdo. Certo. Então, nós temos o momento do brincar, as crianças de 2 a 5 anos, elas são sempre acolhidas com esse momento do brincar, assim como as das demais idades. É lógico que à medida que elas vão crescendo... Sim, esse brincar vai ficando diferente. Isso, ele vai ganhando um outro contexto. Sim. E aí nós conseguimos inserir esse brincar dentro da aplicação do conteúdo. Uma interação que nós promovemos com eles, uma brincadeira propositiva que nós às vezes, né, vamos trazer, vamos brincar, por exemplo, de batata quente. Certo. Só que nesse contexto que nós vamos trazer, nós vamos aprender o versículo. Então, cada criança que cair ali, ela vai ter que dizer o versículo. Então, dentro desse, nós podemos aplicar o brincar, ele é muito aplicado dentro do nosso contexto, a gente não despreza essa questão de favorecer a assimilação da criança, que muitas vezes esse brincar, ele vai levá-la para esse lugar, mas não desprezando isso, ela vai ser uma brincadeira direcionada. Entendi. Nós podemos direcionar essa brincadeira para que, atrelada a ela, o conhecimento seja ela aplicado. É o meio, né? Ela não é o principal ali, né? Sim, sim. Não, que eu já vi vários locais aqui, e nada contra também, quem puder ter, maravilhoso, que parece um shopping, né? Um play kids, né? Um playground glamuroso, assim, né? Sim. E tudo bem, não tem nada... Não. É que eu acho que esse é o desafio também, né? De você... Lógico que se na linha ali, você tem uma estrutura, né? Sim, Existem igrejas que têm estruturas muito grandes, Sim. e isso é muito favorável, porque no sentido de mostrar que aquela igreja, ela dá um valor para esse público. Certo, ok. Porque houve um investimento. É isso que comunica. Para você chegar naquela estrutura, houve um investimento. Sim. Então, comunica muito sobre a importância que a igreja Que dá nós damos pras para crianças. essa fase. Mas você também não pode se perder nesse lugar. Sim. De ter uma excelente estrutura Mas para não tem conteúdo. acolher, para atrair a criança, mas você não Isso. tem uma estrutura para reter o conhecimento.
Isso é muito, é isso. Né? E isso que é o mais importante, o inculcar. Porque a Bíblia fala, né, que nós devemos ensinar a criança em todo tempo, andando, levantando, né, pelo caminho. Sim. E isso... esse propósito essa é a nós essência, não podemos né? perder de vista. Sim. Não inverter com a estrutura. Quantas pessoas, a gente está falando de quantas pessoas você lá na liderança do Start, do Ministério Infantil, quantas pessoas estão envolvidas? Hoje nós temos envolvidas diretamente com o Ministério Infantil entre diversas equipes. Nós temos a equipe de acolhimento, a equipe de louvor, nós temos cerca de 100 pessoas. 100 pessoas, voluntários. 100 voluntários. Todos voluntários? Todos voluntários. Uau. Sim, todos voluntários. É uma demanda enorme. Sim, e aí é um processo, né, que nós temos levantamento de ficha... Antecedentes criminais, pode Sim, falar, filho. todo esse cuidado. É uma lei, não é? Tem uma lei. É uma lei, ô grande Geraldo Júnior? Tem uma lei agora, não tem? Agora não, já faz um tempo, com trabalhos locais que tem trabalho com crianças, tem que ter o antecedente, né? Tem uma coisa... Sim. Se vocês puderem pesquisar, vocês me falam aqui que vocês estão... E nós trabalhamos com muito esse bom, cuidado, né? Muito bom, muito bom. O envolvimento da pessoa na vida da igreja, tendo esse zelo com esse público que ela vai acolher, que nós também não podemos desprezar o fato de que é um público mais vulnerável. Completamente. Então, aquilo que você entregar à criança, ela vai receber. Então, Sim. nós precisamos tomar cuidado, ter esse zelo com quem vai entregar algo a elas, né? Sim. Então, tendo isso em vista, a gente tem todo esse cuidado também com esse perfil do voluntário. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque protege as crianças, Sim. traz tranquilidade para os pais que deixam ali, né, os filhos. Sim. Agora, ô Nath, uma pergunta mais forte agora, né? Que eu sou uma pessoa que, né, tem um... Não sei se estou preparada. Você está preparada, sim. Qualquer coisa eu faço pro meu marido. Quanto da formação espiritual depende de uma criança, né? A gente está falando da criança. Uhum. Depende da igreja e quanto depende dos pais? Vamos colocar isso em percentual. É difícil colocar, porque nós entendemos que ali nós estamos acolhendo famílias de diversos contextos, né? Famílias que até têm condições de investir mais tempo na criança, né? Uma família que, poxa, não tem tanto tempo de investir, não passa tanto tempo da semana com esse filho. É lógico que ao chegar ao domingo, ele vai ser muito mais dependente daquilo que ele recebe ali. Tá. Só que nós não podemos nos iludir em entender que o nosso trabalho ele vai suprir toda a necessidade dessa criança. Nós temos muito, muito claro que ali o nosso trabalho, ele é um trabalho de apoio. Ele é um trabalho de nós apoiarmos o discipulado dessas crianças, que ele começa dentro de casa. Uhum. Então, o discipulador dessa criança, ele é o seu responsável. E isso nós temos muito claro, porque nós também não podemos nos iludir ao ponto de achar e trazer também esse peso da responsabilidade para o Ministério Infantil, de que esse suprimento do conhecimento espiritual, das experiências espirituais da criança, ela vai ser proporcionada exclusivamente pelo Ministério Infantil. Na verdade, isso é um grande engano. Tá. Se nós formos pensar, não duvidando daquilo que a partir da semente que nós plantamos, o quanto que isso pode frutificar. Tá. Isso é uma coisa que nós não temos controle. Isso é uma coisa, exato. Sim, mas via de regra, nós temos que pensar num ponto de vista prático mesmo. Tá. Nós estamos com uma criança, tem igrejas que têm cultos maiores, celebrações de tempos maiores. Na nossa realidade, nós estamos falando de cultos de celebração de 1h30, 2 horas no máximo. E esse é o tempo que nós estamos com essa criança. É lógico que ao longo do ano nós temos programações pontuais, que nós passamos mais tempo com elas. A minoria do tempo ela tá na igreja. Mas a nossa rotina é 1h30 com essa criança por semana. Então, se o pai ele não tiver essa consciência de que o trabalho de inculcar
o conhecimento da palavra e instruir segundo os valores da Bíblia, começa com ele, essa expectativa de que o ministério infantil supra toda essa necessidade da criança é uma ilusão. Tipo assim, o pai não pode acreditar que... Não pode terceirizar. Sim, assim como... talvez isso acontece mais num contexto até de escola, pelo fato da criança estar ali todos os dias da semana, 5 horas por semana, mas isso também acontece muitas vezes no contexto do Ministério Infantil, porque ali é o único momento da semana da criança em que ela tem um contato com a palavra, com a instrução que a Bíblia traz, e isso, na verdade, nós temos isso muito claro, tanto que é algo que nós reforçamos muito até com os voluntários. O entender que o nosso trabalho, ele é um trabalho de apoio às famílias. Por isso que o nosso foco são as crianças no ministrar, mas o nosso olhar, ele é para a família como um todo. Porque eu preciso acolher essa família para que ela entenda que eu estou ali como um apoiador do trabalho que ela vai começar ou continuar durante a semana. Casa. O que você diria pro pai que pensa isso, assim? O que você diria pro pai que tem esse pensamento? Não, quem cuida da vida espiritual do meu filho é a igreja. Que isso é um grande desperdício, né? Na verdade, você crer que aquilo que o seu filho vai receber somente ali na igreja, ele é um pontapé inicial para tudo aquilo que a criança ela tem potencial para desenvolver em conhecer a Deus. Você crer que o trabalho do Ministério Infantil somente ele é suficiente, eu acho que cai de novo no desprezar a capacidade da criança, que ela tem de assimilar, né, de entender e de ter realmente esses valores cristãos firmados na vida dela, de ela entender que aquilo que ela aprende, ela pode aplicar na escola, numa situação que ela vive ali com os irmãos dela, ela pode aplicar isso, a palavra, na verdade, a palavra de Deus, ela é para ser vivida e não somente conhecida. E quando nós temos só esse momento do cultuar ali, o momento do uma vez por semana estar ali, isso na verdade é um grande engano, porque a vida cristã ela acontece naquilo que nós fazemos dia a dia e nós vamos nos esforçando para aplicar aquilo que a palavra nos ensina. Então, se o nosso filho só acessa aquilo ali no domingo e ao longo da semana nós não lembramos isso, a partir nós da vida do pai e da mãe, né? Isso, nós não somos exemplo para o nosso filho, na verdade nós estamos correndo o risco de desperdiçar, mais uma vez reforço, né? Não estou desprezando aquilo, a semente que pode frutificar uma revelação, né, que a criança pode ter, não estou duvidando disso, mas via de regra pode ser um grande desperdício. E aí tem também a questão disso que a gente falou, então você tem a igreja discipulando a criança, né? Ensinando a criança, né? Sim. Aí tem os pais, mas aí vocês também competem com a internet, com as telas, né? Claro. Quem que tá ensinando mais hoje, assim? Quem, na sua avaliação geral, assim, a disputa tá acirrada aqui, né? Deveria ser os pais, né? Mas deveria. Como é que você enxerga isso? Quem tá disputando? Pais, igrejas, internet? A grande influência deles hoje é aquilo que eles recebem pela internet, até mesmo porque a internet, eu acho que diferente de um risco que nós podemos correr, a maneira como a informação vem pela internet, não duvida da capacidade da criança de assimilar muitas informações. Porque não ela tem dedo nenhum. Muitas informações rápidas, a criança vai dar conta, né? Desenhos com muitas informações, tanto visuais quanto auditivas, e ali a internet está investindo claramente nisso, não duvidando dessa capacidade. E a criança ela vai ficando, isso vai construindo, como ela está nesse processo de formação, isso vai construindo essa criança. E isso é um grande risco, porque é lógico que a internet tem muito conteúdos bons, e eu também não sou... Contra totalmente. Tipo, a internet... Eu acredito que nós estamos numa geração em que nós não vamos conseguir extrair 100% desse contato.
essa geração está aí a tela faz parte da geração dela. Sim, a questão é né? como nós vamos direcionar. Como isso vai impactar, né? Sim. Ter esse controle, talvez. E o quanto que isso, de fato, vai preencher o tempo da criança. Esse que é o grande problema, né? Se você traz ali o uso da tela com um direcionamento, com um filtro, ela está ali, ela está dentro dessa geração que é inevitável. A questão é quando essa tela, ela preenche um tempo, um direcionamento que deveria vir dos pais, dos responsáveis por essa criança. Mas na prática, assim, você que lidera um trabalho infantil há 10 anos, então, assim, lidar com muitas famílias, com centenas de famílias ao longo dessa década, com crianças que hoje já são adultos, né? Enfim. Na prática, como competir, Nath, assim, com YouTube, com TikTok, com Instagram, como fazer isso? Quais dicas práticas você daria para os pais, assim, dentro dessa coisa que a gente está falando do ensino, da coisa espiritual e tal, da criança, como é que... A internet, ela contém conteúdos muito bons. Tá. Nós não podemos desprezar isso, tanto que, por vezes, no Ministério Infantil, nós usufruímos desse conteúdo. Vou dar um exemplo, por favor. Tá? Não sei até que ponto fica à vontade, essa informação. Fica à vontade. Mas, por exemplo, quando eu falo que Isaías, que foi um profeta, certo, ele teve uma revelação, vamos colocar aqui, ele teve uma revelação do trono de Deus, colocar teve assim. Uma visão ali. O que é isso para a criança? Isso é muito abstrato. E a Bíblia, ela é cheia desses contextos. Como que é abrir um mar? Tá. Abrir um mar, eu já fui no mar, eu já fui na praia, mas eu nunca vi um mar se abrir. Como que isso pode acontecer? A criança, muitas vezes, ela ainda não tem esse repertório claro na mente dela. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usufruir de um recurso digital, que é capaz de construir esse cenário e permitir que essa criança visualize. Então, por vezes, nós usufruímos desse recurso, por exemplo, em louvores. Nós temos louvores preparados para crianças que são muito bem embasados, né, assim, na Bíblia mesmo, e que são recursos muito benéficos para nós, né, que podem ensinar, inclusive, nos auxiliar nesse trabalho de ajudar a criança. E estou falando também, não estou querendo também só aquilo que é cristão. Existem conteúdos que podem agregar algum conhecimento à criança. Cabe a nós estarmos atentos a isso, né? Vou dar um exemplo até da minha casa, certo, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Tenho uma de 15 anos, tenho uma de 10 anos e um de 4 anos, né? O Samuel. E esses dias o Samuel, eu estava assistindo um desenho ali, nada demais, que traz ali conhecimentos científicos e tal, e já tínhamos visto alguns episódios com ele. Eu tenho esse hábito, assim, né? Você assiste filha, primeiro para depois deixar assistir sozinho. Minha filha tá ali, ela já tá nessa fase da adolescência, quer assistir uma série. Você vai começar a assistir uma série? Então tá bom, vou assistir junto com você, para ver para onde que vai isso daí. E ele estava ali assistindo, nós já conhecíamos mais ou menos, e num determinado momento, de uma forma muito sutil, o desenho trouxe algo distorcido ali para ser acessado por uma criança de 4 anos. Certo. Então, nós ouvimos, né? Ele estava ali assistindo, nós ouvimos e imediatamente intervimos. Esse desenho, vamos assistir outra coisa. Daqui acho que não está muito legal. Você já assistiu esse desenho algum pouco? Vamos mudar? Porque também você não pode... Sim. Porque a criança despertar, né? Essa curiosidade. Mas nós podemos direcionar a criança para que ela usufrua desse recurso de uma maneira que não vai extrair aquilo que nós estamos construindo com ela.
Agora, o perigo é você deixar a criança sem supervisão alguma, Sim. acessando essas telas, o que pode, né? Nós temos hoje recursos de internet tecnológicos que dá para você bloquear acessos, e isso é muito importante, né? Nós usufruímos com a nossa filha, por exemplo, de 10 anos, muito desse recurso. Sim. Vemos o que ela está acessando, isso é uma dica muito importante. o tempo, né? Porque, de fato, nós precisamos zelar por isso. Sim. Nós não podemos nos conformar que estamos diante de uma geração alienada, porque o estar somente nas telas compromete vários aspectos. Sim. Não só o que ela vai assimilar em termos de conhecimento, né? Ou falta dele, né? Porque às vezes mais extrai do que acrescenta. Né, mas também prejudicar os relacionamentos. Nós precisamos provocar isso. Nós somos seres relacionais, mas muitas vezes a internet, ela também tira isso, né? O provocar o relacionamento que nós precisamos ter uns com os outros. Ô, Nath, agora indo para um outro ponto, qual foi a pergunta mais difícil que uma criança já te fez, assim? Você lembra, assim, ou que te marcou? Que vocês têm momentos, vocês fazem acampamentos, né? Sim, fazemos acampamento. Com crianças a partir de 5 a 11. A 11 anos. É o público que nós acolhemos, passamos um final de semana ali com elas. Eu sei que vocês têm momentos ali muito fortes no sentido da criança se abrir, né? Sim, Qual foi a pergunta, alguma coisa que você lembra, assim, que mais te marcou? Uma frase, alguma coisa nesse sentido, assim, que vem... Ou que a criança falou pra algum tio lá, que vocês chamam de tio, né? Sim. Teve alguma que você lembra, assim? Poxa, são ou alguma história, assim? Nós temos, desde contextos de crianças que compartilharam conosco sobre... abusos que sofreram, né, coisas que os pais não sabiam e que nem mesmo a criança sabia traduzir isso muito bem, mas que ali numa condução de uma oração, de uma explicação, de um acolhimento, ela abriu isso conosco, e aí nós precisamos transferir isso, né, envolver a família. Já tivemos esses contextos, já tivemos situações, por exemplo, eu me lembro de nós estávamos ministrando sobre, acho que era sobre Apocalipse, que nós falávamos sobre aquilo, né, o lugar que Deus preparou para nós, tal. E aí um menino se aproximou e eu percebi que isso veio como um consolo para ele, porque enquanto nós ministrávamos, ele prestava muita atenção. E aí nós convidamos as crianças a imaginar como deve ser o céu. E aí, num determinado momento, ele veio até mim e ele falou: tia, eu acho que a minha mãe conhece como que é o céu. E ali na hora ela conhece, às vezes já ter contado alguma coisa para ele. Ela falou: porque ela está lá. E aí, porque a mãe dele era falecida. E eu percebi que ele ouvir sobre aquilo, sobre quão bom era o céu, trouxe a ele um consolo. Minha mãe tá e ele, lugar inclusive, pôde me dizer, ele falou: olha, eu acho que tudo isso de bom que você falou, eu acho que a minha mãe conhece, porque ela está lá, usufruindo desse lugar. Você não sabia que a mãe dele tinha? Não, eu não tinha associado, assim, ali o contexto da família. Então, a criança, ela traz muitas informações que são... E essa história que você contou agora, eu acho que ela resume toda a importância que você já trouxe até nesses 40 minutos aqui do trabalho com as crianças. Porque se você simplesmente pegasse uma sala, jogasse um monte de criança ali, desse um papel para desenhar e pintar e tá tudo certo, nada disso ia acontecer. Absolutamente nada. Você não ia conseguir ensinar nem extrair coisas tão profundas, né? A criança, nós precisamos provocar, né, algumas experiências na criança, sabendo que a maneira como Deus se revela a elas é algo precioso. É diferente, né? E por vezes, o trabalho com criança, ele não nos dá um retorno imediato. Porque aqui, né, eu tô falando com você tá me dando uma devolutiva. Certo.
Você tá... A criança não vai dar do evolutivo ali, né? Muitas vezes, é lógico que podem ter coisas que vão impactá-la, ela vai na hora ali reagir, mas em geral, ela tá ali, parece que ela tá só... Tá aqui, só corpo presente, mas tá absorvendo. Mas, na verdade, nós estamos plantando sementes, esse é o nosso trabalho. Sementes que nós não vamos contemplar, né? Quando você planta uma semente, o fruto você não contempla nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, muitas vezes nem no mês seguinte. Mas ele está ali, ele é uma boa semente. E o que nós declaramos é que, mediante a boa semente, há um bom solo, que são as crianças que vão frutificar em tudo aquilo que está sendo plantado. Teve algum testemunho que você pode contar brevemente que você ouviu e falou assim, esse trabalho vale muito a pena? Eu sei que essas que você contou, mas teve algum testemunho que falou assim, vale a pena trabalhar com esse público, vale a pena se dedicar? Sim. Teve algum... eu lembro, até o Carlos estava envolvido nessa história, num acampamento, né? Nós estávamos e aí tinha É que o Carlos sabe contar com mais riqueza de detalhes. É um ator, né? É um artista. Mas nós estávamos num momento ali de lazer com as crianças e um menino jogando futebol ali se exaltou nesse momento do futebol. E ali começou a ter uma postura agressiva com as crianças que estavam junto com ele nesse momento. E imediatamente alguns tios identificaram ali essa postura um pouco mais exaltada desse menino e interviram em conversar com ele. O que está acontecendo, né? Ali, numa maneira de realmente parar aquele comportamento dele, de olha, o que está acontecendo, por que você fez isso, tal. E aí... Num determinado momento, o menino estava muito arredio, e num determinado momento, qual foi a pergunta que você fez para ele? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Tá. Ele fez a pergunta. Parou, né, ali, o menino muito arredio, ele... tá acontecendo alguma coisa na sua casa? E naquele momento em que foi feita essa pergunta, o menino começou a chorar. Ele desabou ali. E ali ele, né, trouxe alguns contextos da casa dele, algumas coisas que aconteciam e que nos deu a percepção de que ele era fruto do... Né, o comportamento dele estava sendo refletido à casa dele. E ali, depois daquele momento... A mãe vinha nos relatando que, de fato, tinha muitos problemas com o menino, dentro da escola, todo esse contexto. E após o acampamento, ela nos relatou que a professora do menino mandou uma mensagem para ela estranhando o comportamento dele, porque ele estava mais na dele, mais quieto, mais calmo. Estranhando é bom. E a professora falou assim, e aí toda vez que a gente tem um horário vago aqui, ele pega um livro dele lá do Minecraft, que é uma bíblia que tem, né, do Minecraft, e ele começa a ler esse livro. Os momentos em que ele ia cutucar alguém, que ele ia mexer com alguém, ter alguma atitude, algum comportamento inadequado, ele vai dentro da mochila dele, pega esse livro e começa a ler esse livro e fica lá na dele. E isso daí gerou um estranhamento. Mas, na verdade, né, o que ele teve ali? Ele teve uma experiência com Deus. Então, isso se refletiu diretamente no comportamento dele. E ele... aprendeu ali a canalizar talvez aquelas emoções dele, aquele comportamento, aquela reação muito agressiva que ele tinha, ele aprendeu a canalizar e tem gerado frutos. É um menino que está até hoje, já legal. Cresceu, né, mais no Ministério Infantil, já tá, mas até hoje tá lá na igreja. Sim, eu encontro, ele sempre vem, nos dá um abraço, né, e isso que é legal. Muito gratificante, nós vemos que realmente o trabalho do Ministério Infantil, ele gera frutos. Muito legal. Ô, Nath, o tempo voa. A produção vai me falando aqui o tempo. Em breve aumentaremos, Geraldo Júnior. Em breve. 6 horas. 6 horas aqui conversando. Uau! Né? Mas, Aí vai ter que vir o café. Ô, Nath, então eu vou fazer algumas perguntas aqui. Você não é ping-pong. Você falou, né? Você responde, mas pá. Tá? Qual erro pode destruir a fé de uma criança sem que os pais percebam?
não ser intencional em ensinar, em abrir a Bíblia e ensinar. Não ser intencional. Não ser intencional. O que você aprendeu com as crianças que mudou a sua caminhada com Deus? Pode estender, eu aprendi... pode ficar ali. Foi só para... Mas não precisa ser uma frase só, não. Eu aprendi que nós precisamos estar mais atentos àquilo que está ao nosso redor, porque elas absorvem todas as coisas, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, certamente o trabalho com crianças me ensinou a estar mais atenta, sabendo que cada detalhe pode fazer a diferença. Por que você acha que jovens, alguns deles abandonam a igreja? Jovens não, pessoas, né? Quando chegam na adolescência para a juventude, você acha que talvez não teve uma base boa? Sim, certamente. Primeiro, eu acho que entra na questão do trabalho dos pais, né? De entender que nós precisamos ser exemplo, e isso é algo que nós sempre falamos, né? Quando nós começamos o trabalho no Ministério Infantil, era uma grande preocupação de que nossos filhos, os meus filhos, né? Assim, nos vissem tratando as crianças da igreja melhor do que nós tratamos a eles. Dizendo que quando nós estamos na igreja, a gente consegue ter uma postura, e quando nós estamos em casa, essa postura, ela não é sustentada. E muitas vezes é isso que acontece, nós precisamos trazer a verdade daquilo que Jesus nos ensina para dentro do nosso lar. Em meio às nossas falhas, precisamos saber que os nossos filhos são as pessoas que mais ouvirão a palavra perdão da nossa boca. Porque eles veem todas as nossas falhas, né? Eles estão ali submetidos a todas as nossas falhas. Então, nós precisamos ter essa consciência e, a partir disso, deixar que os valores cristãos, eles aconteçam de verdade dentro do nosso lar. O que pode acontecer com um jovem que se desvia, né, assim, via de regra, é talvez ter vivido essa incoerência. Essa duplicidade aí. Sim, e esse é um cuidado que nós temos que ter. Quando você olha para uma criança que está sendo discipulada, que está sendo ali ensinada, você consegue enxergar um futuro ali? Você consegue olhar para aquela criança e falar assim, ali, poxa, que legal. Você tem essa visão, você consegue ter essa... Certamente. As crianças, elas evidenciam desde cedo, né? Uma criança ali mais extrovertida, que gosta de se comunicar. Basta você dar um espaço a ela, que ela vai ter esse papel. Porque o potencial para o qual ela nasceu, já está dentro dela. Desde a mais tenra idade. Basta nós darmos essa oportunidade e a direcionarmos, lembrando que crianças precisam ser direcionadas. Elas não estão ali, reinando o que eu quiser fazer. Que é um grande erro dos pais hoje, né? Sim. Elas precisam ser direcionadas, mas mediante esse direcionamento, elas têm potencial de exercer. Nós temos crianças que auxiliam no ensinar um versículo, que auxiliam no momento de louvor, porque elas têm todo o potencial. Basta que nós as ensinemos e direcionemos no caminho que elas devem andar. Nath, que a gente acabou não falando, mas esse é um grande erro dos pais, né, hoje em dia, né? Os filhos são verdadeiros reis dentro de casa. Sim. Ou aquela coisa de, eu não tive isso, vou dar tudo pro meu filho, né? Dar tudo. Eu não tive... sei lá, brinquedo, atenção, vou dar tudo, vou deixar tudo. Vocês enfrentam muito isso, né? Com certeza. É um desafio, né? Sim, e aí entra também o ser intencional. Com os pais. Em perceber aquilo que a criança precisa, de fato. Certo. E aquilo que eu também não tive, mas que isso foi bom eu não ter. Entender que
o sim e o não, eles fazem parte continuamente da vida dessa criança. Sim. Porque ela precisa aprender a lidar também com frustrações. Nós vivemos uma geração muito poupada da frustração, do tédio. Poupada que é a vida, né? Sim, mas não oferecemos muitas vezes o melhor que nós podemos oferecer, que é o nosso tempo. Nath, se você tivesse 60 segundos para falar com todos os pais cristãos agora do Brasil, qual a mensagem mais importante você deixaria para eles em relação à formação espiritual dos filhos deles? Eu diria para não duvidar daquilo que os filhos deles são capazes de receber e do quão eles são capazes de conhecer verdadeiramente a Deus. E não desprezar isso e ser intencional em ensinar isso. Sabendo que vão ter horas que você vai ver e vai ter horas que você não vai ver. Mas se você for intencional, porque a palavra diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Nós não devemos ensinar o caminho, mas é no caminho. Então, se nós estivermos juntos com eles, certamente eles darão bons frutos. Basta nós sermos intencionais em crer nisso quando os nossos olhos contemplarem e quando eles não contemplarem, mas crer que nós estamos plantando sementes poderosas e que vão frutificar para uma geração que terá valores melhores, mais bem firmados naquilo que nós cremos, que é o que a Bíblia nos instrui. Que isso, tá certo. Natália Oliveira com a palavra aqui hoje, muito legal, Nath, muito legal. Que Deus continue abençoando esse trabalho que impacta gerações, né? Amém. Vocês estão lidando com futuras famílias, né? Sim. Futuros pais, mães, futuros profissionais, futuros pastores, por que não, né? Sim. Então é um trabalho que eu diria, todos são importantes, mas esse daí talvez o principal, porque é a base, né? Sim. Parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe, os 100 voluntários, né, que ali atuam com você. E o Instagram é esse mesmo, Nath Oliver. Nath _Oliver. Tá ali. Nath com 2 Is. É isso mesmo? Isso mesmo. O Lucas Braga é fera. Trabalha com o Geraldo Júnior, trabalha com qualquer um, né, Geraldo Júnior? Você é fera. Não pode perder tempo. Não. Ele já então tá ali, @Nath Oliver. Nath, obrigado pela sua presença aqui. Espero que o trabalho só... Você tem um sonho pro ministério? Qual que é o seu sonho, assim... Pro Start? Eu acho que ver essa... Você ouviu o que ele falou? Não, depois eu... Não, esse era o sonho dele, ele conseguiu. Esse era o seu, você conseguiu. Vazou aí. Não, eu acho que ele levou sair. Não. Eu acho que o sonho, ele na verdade, ele já se cumpre. Tá. Quando eu vejo, por exemplo, a minha filha dando frutos, o sonho ele já se cumpre, de ver que famílias bem estruturadas geram crianças, adolescentes que farão a diferença. Então, acho que a cada adolescente, a cada jovem que eu vejo e que já passou pelo Ministério Infantil e que está dando frutos, esse sonho ele já se realiza. Muito legal. Nath, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Acho que ficou muito claro que a igreja tem algumas horas por dia. Algumas horas em um dia. Os pais têm a semana inteira, né? Sim, então sim. A responsabilidade maior é nossa. Claro, e a igreja está ali para dar um suporte importante. Claro. Mas não é a responsa mesmo é com a gente. Nath, muito obrigado. Agradecer você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, pela TV Guarulhos, pela Rede Fox. Lembrando, você que acompanhou o podcast, tem 50% de desconto lá na FS Beauty Clinic, em qualquer massagem. Então, você que acompanhou aqui esse papo bacana com a Natália e for lá, você tem esse desconto aqui do nosso podcast. Agradecer a todos os nossos parceiros. E, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais conteúdo que vai agregar na minha vida e na sua. Até a próxima sexta. Valeu! Contabilidade
imposto de renda, abertura, regularização e encerramento de empresas. @Capital Contábil _. Nova Aliança Distribuidora, distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. @Nova Aliança Distribuidora SP. Tá em Cristo Camisetas, loja virtual de camisetas femininas cristãs que carregam mensagens de amor, fé e propósito. @THA em Cristo. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. @larifarias.colo de mãe. Cerejas Buffet, eventos memoráveis começam nos detalhes. Cereja Buffet, transformando celebrações em experiências inesquecíveis. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Blaz Magic, sua viagem dos sonhos começa com quem entende de magia. Blaz Magic. FS Beauty Clinic, bem-estar, saúde e cuidado para toda a família. FS Beauty Clinic. Carla Lenzi, nesse Dia dos Namorados, presentei com emoção. Carla Lenzi, cestas personalizadas.